Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo aí, Flight Simulator 2020 pra você que tá perdido aí. Um vídeo extremamente útil a título de conhecer as opções de câmeras existentes no simulador. Você pode configurar ou utilizar as câmeras pré-existentes do game. Então, o que você precisa fazer num primeiro momento? Conhecer os atalhos, mas a gente já vai explicar aqui nesse vídeo, então, se for do seu interesse, vem comigo, vamos lá. Bom pessoal, aqui no solo do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, a gente vai fazer algumas interações com as câmeras disponíveis para o Flight Simulator 2020 e é bastante simples. A começar pelo uso do mouse. Se você pressionar o botão direito do mouse, você consegue girar livremente a cabeça aqui, ó, dentro do cockpit, tá? Então, segurando o botão direito do mouse, você consegue movimentar a sua cabeça aqui, ó, no interior da aeronave. Pressionando a tecla End, você alterna para a câmera externa. Então, pressionando End, você alterna para a câmera externa e, mais uma vez, você volta para a câmera anterior. Você também pode utilizar o screw do mouse, a rodinha do mouse, para dar zoom in e zoom out, tá? Ó, zoom in, zoom out. Então, isso é muito útil quando você utiliza o mouse pressionando o botão direito, como dito anteriormente, e para você ter uma visão mais próxima do que está aparecendo nos monitores, ó. Nessa câmera inicial aqui, se você pressionar a barra de espaço, você aumenta a altura do assento, ó, tá? Se você pressiona barra de espaço, a câmera fica um pouco mais alta aí, ó. Pressionando Ctrl mais 1, você vai alternando, ó, Ctrl mais 2, Ctrl mais 3, você vai alternando entre diversas áreas do cockpit, né? Então você utilizando aí Ctrl mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0, você consegue alternar entre as mais variadas áreas de interesse do cockpit do simulador, tá? De outra maneira, se as câmeras pré-definidas não estiverem lhe satisfazendo, você pode programá-las segundo o seu bel prazer. Então vamos lá. Você posiciona a câmera aqui, ó, e você pressiona Ctrl Alt 1. Olha aí, Ctrl Alt 1. E aí vamos fazer um teste aqui, ó. Vou pressionar Ctrl 2 e aí para você acessar a câmera programada, você pressiona Alt 1. Olha aí, ele foi lá para a câmera anteriormente definida. Então, Ctrl 3 e aí Alt 1 para voltar para a câmera definida. Então, para programar é muito simples, né? Você escolhe a área de interesse do simulador, por exemplo, aqui no meio, e você pressiona Ctrl, Alt e o número que não seja o anteriormente programado. Vamos botar o 2 agora, ó. Vamos botar um Ctrl 4 aqui e vamos pressionar Alt 2. Olha aí, outra funcionalidade muito interessante. Fora os atalhos, você também tem esse ícone aqui, ó, câmeras, para interação com o sistema de câmeras do simulador. Vamos começar pelo redefinir posição aqui, tá? Ó, você pressiona redefinir posição, ele zera, ele volta para a câmera inicial, independente da posição anterior. Então vamos lá, Ctrl 5, ó, a gente redefinir, ó, ele redefine automaticamente. As teclas direcionais do seu teclado também servem para você se movimentar nos eixos X e Y, tá? Para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Smart Cam é um sistema extremamente interessante, mas eu uso desabilitado porque só atrapalha um pouco. A câmera se movimenta automaticamente, ela se vira para o ponto de interesse específico. Você tem como utilizar essa câmera apertando S no teclado, tá? Ó, eu deixo ela desabilitada e utilizo apenas a tecla S para ele virar para um ponto de interesse marcado no mapa, como por exemplo landmarks, né, pontos turísticos, aeroportos, etc e tal. Posição superior foi a que eu disse anteriormente, você pressiona a barra, ela sobe, ó, tá? E aqui nível de zoom, velocidade de movimento da câmera, etc. Aqui você tem pré-definições, tá? Você consegue navegar por entre as opções de câmeras de piloto, instrumento, que são aquelas que a gente mostrou previamente, utilizando os atalhos, ó. E vista rápida também, ó, tá? Aí seria a interação de que forma, tá? A gente vai mostrar aqui, ó. É muito simples também, tá?
Você consegue interação por aqui e consegue interação pelo teclado, que seria Ctrl e setas, ó. Ctrl para direita, Ctrl para esquerda, Ctrl para trás, Ctrl para frente. Então você consegue interação pelo teclado e também pela interface aqui gráfica, né, através dos menus aqui pré-programados. Câmera externa, você tem algumas formas de interação muito semelhantes, né? Então, Ctrl esquerda, Ctrl direita, Ctrl para cima, Ctrl para trás, tá vendo? E não existe definições de Ctrl mais números, como você pode ver aí, quando a gente pressiona Ctrl 1, ele vai para dentro da cabine. Então, vamos voltar aqui, vamos dar um redefinir na câmera aqui, dar um redefinir aqui também, vou voltar lá para a câmera externa. Smart Cam é a mesma coisa, ó. E ele tem alguns padrões aqui também, ó. Como você pode ver, vista externa, você vê aí que são pré-definições muito próximas daquilo que você consegue com a interação através dos atalhos pelo teclado. Agora, o mais interessante de tudo aqui é o drone, que na verdade está mostruário aqui. O drone é bem mais fácil você movimentá-lo através das setas do seu teclado alfanumérico. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Aqui no drone você tem câmeras pré-definidas, que são bastante úteis enquanto você está voando, principalmente para quem gosta de tirar print screen, tá? Então, câmera livre aqui, ó, drone, você consegue interação, ó, através do seu teclado alfanumérico e pelas setas WSAD, tá? Então você vê aí, ó, que a gente consegue fazer uma interação aí muito próxima da operação de um drone, tá? Para mover o eixo da cabeça para baixo e para cima, você pressiona as teclas R e F. Ó, você consegue facilmente fazer essa interação. E para frente e para trás, WS. Tá? Lá nas teclas alfanuméricas, 4 e 6 vai gerar como você está vendo aí. 8 e 9 da forma que você está vendo aí na tela. É bastante simples a operação aqui do drone. De outra maneira, se você prefere uma interação mais simples, você tem a câmera fixa aqui, ó. E a câmera fixa, ela te dá, ó, algumas possibilidades aqui também, ó. Asa, tá vendo, ó? Trem de pouso, cauda. E tem algumas aeronaves que possuem mais câmeras fixas, entre elas a posição da asa, da famosa câmera da asa que a galera gosta de ver. No pouso, esse avião é um pouco menor, ele não dispõe dessa câmera pré-definida. Então fica aí a dica para você que quer colocar a câmera da asa e não sabe como isso é realizado. A gente vai mudar aqui, ó, através do menu Dev. Você pode vir aqui, ó, e selecionar uma aeronave facilmente aqui, ó. Ele vai mostrar. Deixa eu botar o A320 aqui, ó. Só a título de ilustrar o que eu tô falando. Aí dá um load, ó. Bom, pessoal, carregamos o A320 aqui. Oh, meu Deus. Em cima de um avião, mas não vai fazer muita diferença. A gente quer mostrar aqui. É muito simples, tá? Lá na câmera drone, nas câmeras pré-definidas, agora você consegue... Ah, cadê a droga? Gente, cadê a porcaria da câmera externa, cara? Bom, pessoal, só a título de mostrar outras câmeras, porque nem todas as câmeras que estão disponíveis em uma aeronave vão estar em outros, como por exemplo, vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Quando a gente vai em mostruário aqui, ó, a gente tem algumas câmeras que você não vai conseguir ter acesso em aeronaves menores, por exemplo. Aqui, ó, você tem a famosa câmera da janela, que todo mundo procura saber como é que faz para ter acesso a ela. Tá aqui, ó. Você vem aqui em câmera fixa e de 11 a 12 é a câmera aí, ó, da asa, tá, ó. Tá vendo? 11 e 12. Isso pode mudar dependendo da aeronave, tá? Mas as câmeras da asa, elas estão aqui. É muito simples. Eu vou deixar na descrição, além dos atalhos relacionados à interação com a câmera, os atalhos relacionados à interação do simulador como um todo. Eu espero que possa auxiliá-los aí, no sentido de tornar mais fácil a sua interação com o simulador. Não esqueçam de deixar o like aí para ajudar na divulgação, fortalecer o Conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.